A palavra que o Senhor me traz hoje é uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de renovo e uma palavra autêntica, verdadeira. Porque o que acontece é, devido ao panorama que estamos vivendo nesses dias de hoje, muitas pessoas estão entristecidas. Mas o Senhor nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda. O Senhor nosso Deus tem poder de restaurar o coração despedaçado, de dar assim uma nova esperança, uma nova expectativa de viver para aquele que teve percas. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Porque afinal de contas nós cremos e eu estou pregando acerca do Criador, é o Senhor. Não é a criatura que é Satanás e os demônios que enganam, que iludem, mas eu estou falando do Criador, aquele que nos fez, aquele que há de levantar você, aquele que há de te fortalecer, aquele que há de te curar, aquele que tem portas abertas, aquele que está voltando e que há de cumprir as suas promessas no meio do seu povo. Ele faz como quer, do jeito que quer, no tempo que quer e com quem Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele te diz nessa noite: eu sou, eu tenho, eu dou e eu posso. E assim glorifica o nome do Senhor. A palavra que eu tenho para dar para vocês, o título é: não desista de sonhar. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista de sonhar, não desista de crer. Se o seu projeto, se o sonho no seu coração agrada ao Senhor nosso Deus, então não desista de sonhar. E para começar esta palavra, eu quero ler aqui no Salmo 126, a partir do versículo 1, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos, Senhor, regressar outra vez do cativeiro, ó Senhor nosso Deus, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão, ou seja, colherão em alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, a recompensa e o fruto do trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo aqui, não desista de sonhar, eu não estou falando aqui de sonho quando é projeção que vem na nossa mente. Quando dormimos, tem sonhos que são produzidos do subconsciente, tem sonhos que são revelações do Senhor. Mas eu estou falando de sonho no sentido de se ver a realidade, a perspectiva que está em nosso coração, uma coisa que almejamos, uma coisa que queremos, uma coisa que desejamos. E é claro que muitas vezes ficamos desalentados, um pouco sem esperança, ao ver a vida se passando e parece que aos nossos olhos não vemos sequer nenhum sinal que assim indique ou que favoreça que o nosso sonho vai acontecer. Como está escrito em Provérbios capítulo 15, versículo 13, a ansiedade do coração abate a nossa alma, mas o desejo cumprido aformoseia o nosso rosto. Ou seja, um sonho, quando ele é realizado, nos alegra verdadeiramente. Aqui no Salmo 126, vemos de uma forma bem clara e expressa a reação da alegria desse povo aqui. O povo de Israel, quando saíram do cativeiro babilônico, 70 anos depois, e aqui estava sendo narrado, louvado seja o nome do Senhor, quando eles saíram, eles aqui expressam muito bem a reação da alegria de um sonho cumprido. Eles dizem: quando saímos do cativeiro, ficamos como aqueles que sonham, porque a nossa boca ela voltou-se a se encher de riso, a nossa alma, a nossa língua de cânticos, e assim as nações olhavam para nós e não nos via mais como opróbrio, mas diziam assim: grandes coisas fez o Senhor por estes, e o Senhor nos fez assim voltar, regressar do cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor, sair de lá, porque semeamos com lágrimas e agora colhemos alegria. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor. E em cima deste ponto, eu quero dizer que ainda hoje, cada ser humano tem expectativas, deseja alcançar. E se porventura não alcançou, é necessário entender algumas coisas que eu vou falar nesta noite. Primeiro é que tudo tem um tempo determinado do Senhor. Segundo é que nós precisamos entender se o nosso sonho está de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus, se é isso que Ele quer nos dar. Precisamos também entender que há etapas que passamos na vida, ou seja, as coisas boas da vida, elas nunca vêm com facilidade. As coisas boas e honradas, eu estou falando, as coisas boas que agradam ao Senhor e que serão alegria para nós, não vem assim facilmente. Para que se haja concretização, se há impedimentos, se há, vamos dizer, etapas que passamos na vida, e eu vou dar alguns exemplos a vocês, exemplos muito conhecidos de pessoas que passaram por essas etapas, mas que os sonhos da vida delas se realizaram. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe a história, como diz, louvado seja o nome do Senhor, de 1 Samuel capítulo 1, a história de Ana, aquela mulher que era estéril. E a Bíblia diz que ela era estéril, o problema dela não era de ordem espiritual, o problema dela não era causado por demônio, o problema dela não era dependendo de outra pessoa, mas a questão dela é porque simplesmente o Senhor tinha cerrado a madre dela. É o que está escrito. O próprio Deus cerrou a madre dela. Versículo 5 do capítulo 1 de 1 Samuel. E uma vez o Senhor cerrando a própria madre, ou fechando uma porta, ou não querendo uma coisa, quem é esse para fazer o contrário? Ninguém. Mas tem uma coisa que move o coração do Senhor nosso Deus, é se nós orarmos a Ele, e assim o que pedirmos estiver, vamos dizer, agradar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu estou querendo te dizer é que tem coisas que o Senhor não permitirá na nossa vida mesmo, mas tem coisas que, se nós orarmos, irá mover o coração do Senhor ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. E Ana, vocês sabem muito bem, ela passou por tribulações, por angústias, mas ela, louvado seja o nome do Senhor, ela fez um voto ao Senhor, e ela disse: Senhor, se benignamente o Senhor olhar para a aflição da tua serva e me der um filho varão, eu prometo consagrar ele ao Senhor durante todos os dias de sua vida, não passará navalha no seu cabelo, ele será dedicado ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela passou por essa situação, mas ela teve o sonho realizado, e eu vou dizer mais na frente por quê. Outro exemplo de uma mulher, outra mulher, louvado seja o nome do Senhor, a mulher Cirofenícia, aquela mulher grega. Ela desejava que a filha fosse liberta. Ela tinha esse desejo, esse anseio de que a filha que ela tinha fosse liberta. E o problema da mulher Cirofenícia, da filha dela, já era de ordem espiritual. Ou seja, a moça que ela tinha, a filha, era atormentada por demônios, espírito imundo. E sendo assim, nós entendemos que nenhum método humano surtiria efeito. Somente o poder do Senhor é que surtiria efeito para libertar a filha da mulher Cirofenícia. Outro exemplo, a mulher do fluxo de sangue. 12 anos ela desejando que o corpo dela parasse de sangrar. 12 anos aquela mulher tinha anseio pela saúde, o sonho dela era ter saúde. Enquanto alguns têm sonhos, vamos dizer, de ter um carro, ou de ter uma casa, ou de um casamento, cada um sonha o que está no seu coração. Outros sonham com saúde, para ter saúde. Outros sonham assim, olham e digam: se eu pudesse respirar sem aparelhos. Essa mulher do fluxo de sangue, ela desejava ser curada.
12 anos e gastou tudo que tinha e ninguém pôde ajudá-la no problema dela. E o problema dela era de que ordem? Era física, ou seja, ela tinha um problema uterino que fazia sangrar direto. Ninguém sabe se era um câncer, ninguém sabe se era uma displasia, o que era, mas ela tinha um problema qual, assim, ela não parava de sangrar. Mas ela também não desistiu de um dia ter a sua saúde. Louvado seja o nome do Senhor, que eu vou contar a vocês mais na frente. Outra mulher que batia na porta do juiz. Ela desejava, Lucas capítulo 18, ela desejava que sua causa fosse julgada. Mas aí qual era o problema? É que ela dependia de alguém, era aquele juiz. E na verdade ele não estava nem um pouco aberto e nem um pouco interessado para ajudá-la. Ela precisava do julgamento daquele juiz. Mas ele não estava nem um pouco aberto, nem um pouco interessado, nem um pouco ligando nadinha para aquela mulher. Mas acontece que se o casuísmo dele era para não atendê-la, o casuísmo dela era para insistir até que ele atendesse. Então, os dois no casuísmo era igual. Até que um dos dois teve que ceder e foi ele, porque ele ficou tão atormentado que ele disse assim, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque para ela não ficar mais aqui na minha porta me perturbando. Ou seja, a insistência dela foi maior do que o casuísmo, a dureza do coração daquele homem. E é quando o Senhor diz, não fará o Senhor nosso Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, depressa o Senhor fará justiça, assim diz o Senhor, ele vai entrar em muitas causas ainda, ele vai dar muitas respostas, ele é Senhor, o veredito final vem dele, que é Criador, não é da criatura, é do Senhor que é o Criador, louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, com estes exemplos que eu falei aqui, Diana, a mulher grega Cirofenícia, a mulher do fluxo de sangue, a mulher que batia na porta do juiz. Eu quero dizer que com estes exemplos eu vou mostrar a vocês que sempre na realização de um sonho ou de um anseio, se há um empecilho, se há um obstáculo, se há uma questão, se há uma dificuldade, e a pessoa ela deve ser perseverante naquilo que ela quer, se ela tem certeza que agrada ao Senhor, se o Senhor deu o aval, a aprovação de si, a pessoa ela tem que ser perseverante. E aqui eu vou falar para vocês 4 regras que essas sonhadoras passaram e que todo sonhador passa e que precisa compreender. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro é porque um sonhador, para ver o seu projeto, o seu plano se tornar realidade, o maior anseio da sua vida, primeiríssimo lugar tem que buscar ao Senhor, porque a Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que sem o Senhor nosso Deus nada podemos fazer. Então precisamos de buscar ao Senhor. Ana, ela foi buscar o Senhor. A mulher Cirofenícia foi buscar o Senhor. A mulher do fluxo de sangue foi buscar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a mulher que batia na porta do juiz, o Senhor disse que fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele, que insistem de dia e de noite. O Senhor depressa fará justiça. E eu quero dizer que nessa busca ao Senhor tem mais itens que compõem a busca ao Senhor. Não é só buscar uma semana de jejum ou um mês e achar que vou ter vitória. Posso ter vitória, mas nem sempre é assim. Às vezes é necessário perseverar muito tempo. Quanto tempo Caleb perseverou para ter a terra prometida? 45 anos e ainda teve que lutar por ela. E quando Josué disse, é o seguinte, é verdade, eu me lembro que a terra foi prometida a você. Agora acontece que lá tem enaquins, tem gigantes. E Caleb disse o seguinte, olha, não se preocupe, porque o mesmo vigor que eu tinha com 40 anos, eu tenho agora com 85. É para lutar? Para ter a terra? Agora mesmo eu já estou indo. E foi mesmo, me mandou ver, e ali lutou e teve
ali a terra prometida. Então, para buscar ao Senhor também é para lutar, é para perseverar, é para insistir, é para suplantar os obstáculos, é para ir adiante, é para clamar, é para fazer o que for possível dentro do viável e do honrável até alcançar a bênção do Senhor nosso Deus. Aleluia. Enquanto o Senhor não responder, você está orando. E se o Senhor já respondeu e fez como Abacuque, dizendo: espera o tempo determinado, você precisa esperar, eu preciso esperar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a coisa ao derredor esteja terrível, parece que o mundo está se acabando e que Satanás está reinando em tudo, mas nós devemos focar os nossos olhos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, porque eu já disse a vocês que o veredito final não vem de nenhuma criatura, vem do Senhor que é Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar ao Senhor também é perseverar em tempo, buscar ao Senhor é perseverar em lutar, buscar ao Senhor é perseverar tenazmente, é lutar. Se lembram de Jacó ali quando lutou no val de Jaboque? A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que ele, Jacó, não é que era mais forte do que o anjo do Senhor, mas acontece que ele tinha uma coisa, ele não desistia. Ele não desistia, foi a noite todinha, mesmo que o anjo derrubasse ele se levantava e segurava de novo, e lutava até ser abençoado. É essa perseverança que precisamos alcançar, entende? Louvado seja o nome do Senhor. Para alcançarmos os objetivos na vida, precisamos de fé e precisamos colocar a nossa oração em ação. Nós precisamos fazer a nossa parte e perseverar para que se cumpra o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 9, para que venhamos colher se não tivermos desfalecido. Então, nessa busca, o Senhor também entendeu o que diz Eclesiastes 3, que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de costurar, há tempo de deitar fora, há tempo de juntar pedras, há tempo de espalhar pedras, há tempo de guerra, há tempo de paz. Então, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado e tem pessoas que se afligem, como Abacuque, que dizia: Senhor prometeu, mas até quando? Eu não oro, eu não sou teu profeta, eu sou teu servo. O Senhor disse que ia fazer, mas por que é que a coisa continua desse jeito? Cada dia eu vejo o povo meu morrendo. O que é isso? Senhor, por que e até quando? E no capítulo 2 ele fica ali amolado, ele fica ali, vamos dizer, entediado com a vida, e ele diz: sobre a minha torre de vigia eu vou me colocar para ver o que é que o Senhor responde acerca da minha queixa. E depois o Senhor fala com ele e diz assim: eu já te falei que o que eu vou fazer, é no meu tempo determinado. Agora uma coisa eu te falo, Abacuque, uma coisinha, é que a alma que se incha não é reta. Ou seja, dizendo: eu sei que você é meu profeta, eu já te prometi, você está zangado porque eu não faço no teu tempo, você questiona porque eu não faço no teu tempo, mas uma coisa eu quero dizer: se você se inchar contra mim, é como se o Senhor conversasse com Abacuque e dissesse: então a alma que se incha não é perfeita em mim, tá certo, meu filho? Aí você fica ali molho e espera um pouco para ver a providência do Senhor. É assim, louvado seja o nome do Senhor, porque com o Senhor ninguém brinca, e ao mesmo tempo o Senhor é aquele que é bom e maravilhoso, e o prazer dele é abençoar os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que nos nossos sonhos, na nossa vida, no percorrer da nossa vida, nós precisamos aprender o que o Senhor quer que venhamos aprender. Nós precisamos, assim, passar bem o tempo determinado, como diz a palavra do Senhor, porque mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, e o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então, tudo tem o tempo determinado. A mulher que tinha hemorragia, quantos anos para ela ser curada? 12 anos. Gastou tudo que tinha, já não sabia mais o que fazia da vida. Mas ela ali creu que um dia ela seria curada, e foi mesmo.
Ana, quanto tempo sendo escarnecida por Penina? Quanto tempo enfrentava o estigma da sociedade, porque era o estéril, e lá na época dela, no país dela, no povo dela, a lei dizia que uma mulher estéril era amaldiçoada. E quanto estigma aquela mulher sofreu, quantas vezes ela chorou, quantas vezes ela foi importunada, quantas vezes o sofrimento encheu o coração daquela mulher. Quanto tempo só o Senhor sabe. A outra, quanto tempo bateu na porta do juiz, mas quanto tempo só o Senhor sabe, se foi dias, se foi meses, se foi anos, quanto tempo, mas só se sabe que ela um dia alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra, quanto tempo a filha endemoniada, quanto tempo só o Senhor sabe. Ela anda de uma cidade para outra, passa por provações, mas ela também contou a vitória dela. Então o que eu estou dizendo é que nada é fácil para ninguém, mas você vai saber até o final desta pregação por quê. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, perseverar, buscar ao Senhor é entender o tempo do Senhor, perseverar em lutar, perseverar tenazmente, assim buscar a presença do Senhor nosso Deus e estar diante dele. A mulher na porta do juiz enfrentou o quê? Ela enfrentou um bom tempo de relutância, porque a autoridade, o juiz, não queria julgar a causa dela. Lucas 18, versículo 1 ao 6. E ali aquela mulher batia na porta, e ninguém sabe se era de manhã, de tarde, de noite, ou se chovia, ou se não chovia, só se sabe que ela estava ali insistindo, como diz Mateus capítulo 7, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, é o que está escrito, é a regra para quem quer vitória assim, é insistir, e ela nunca desistiu. E sabe uma coisa? Ela recebeu um não, muitas vezes na cara. Quantas vezes a gente recebe um não? Quantas vezes, digamos, você olha para o seu currículo de emprego, o Senhor vai falar especificamente com a pessoa. Um currículo de, vamos dizer, de formação que você tem, acadêmica, de capacidade, e você olha e diz assim, mas eu tenho essas qualificações, por que é que eu recebo tanto não, aonde eu vou atrás de emprego, por que é que eu recebo tanto não, se eu tenho tantas essas qualificações, e o Senhor está te dizendo, atenção, não murmura, mas continua na presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aproveita esse tempo que não está trabalhando para trabalhar para o Senhor, porque na hora certa Ele vai te colocar na porta certa e vai te honrar na forma dEle, na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa mulher, ela quantas vezes recebeu um não na cara? Quantas vezes precisamos de ajuda e recebemos um não? Quantas vezes batemos na porta de alguém e alguém diz não? Quantas vezes estamos desesperados, como diz em Salmo 72, tem um versículo que diz, porque o Senhor ajudará o necessitado, ao aflito e aquele que não tem que ajude. Olha a situação, necessitado, aflito, que é aquele que já precisa para antes de ontem, e pior ainda, ninguém ajuda ele, porque onde ele vai ou a porta é fechada ou então recebe um não. E essa mulher, ela batia na porta do juiz, e o juiz só dizia não. Mas aí se ele era casuísta, para ela, se era coração endurecido, ela era à altura de não desistir, mas de persistir, até que a causa dela fosse julgada. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se a luta é grande, aprenda a ser mais feroz ainda na fé. Aprenda a, louvado seja o nome do Senhor, a sobreviver, a suplantar com a graça do Senhor nosso Deus os momentos difíceis e a aprender e sobreviver, não amargamente, mas sobreviver de boa forma e ter, louvado seja o nome do Senhor, testemunho para contar. No percurso da vida, às vezes a coisa é travada e insiste em ficar assim.
Mas se você está há anos ou há tempo lutando, o sonho da sua vida é que seu casamento seja restaurado. O sonho da sua vida é ter aquele emprego dos sonhos. O sonho da sua vida é ter uma casa própria. O sonho da sua vida é ver alguém curado, é alguma coisa. Se o mal ou a trava insiste no teu caminho, persista. Se insiste, você persiste. Que persistir significa insistir 2 vezes. Se insiste uma coisa para não se abrir, você persiste dobrado. Em quê? Em oração, em jejum e fazendo o que você puder fazer de honroso e que agrada ao Senhor. Lute! Porque a vida é assim. O Senhor Jesus não disse que era facilidade a vida, não. O Senhor Jesus Cristo não disse que aquele que aceitasse a Ele ia ter facilmente as vitórias e as bênçãos. Ele prometeu, mas Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, é para lutar. E se tiver com pouca força, pedir ao Senhor força, pedir ao Senhor graça e dizer, Senhor, eu estou vivo, é para um propósito. Eu não posso ficar assim dessa maneira. Se é o teu tempo, eu compreendo, mas eu preciso me levantar, eu preciso erguer meu ânimo, eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar orando, eu preciso continuar lutando, eu preciso continuar insistindo. A trava, ela insiste, mas eu persisto na tua presença. No percurso da vida, a mulher do fluxo de sangue, a Ana, que queria ter filho, a mulher cirofenícia e a outra que batia na porta do juiz, elas enfrentaram zombaria, elas enfrentaram rejeição, elas enfrentaram a solidão. Elas enfrentaram a tristeza, o descaso, a estagnação, mas elas persistiram. Imagine, Ana, o desejo da alma dela era ter um filho, era o sonho dela e acabou-se. E Penina toda hora enchendo a paciência de Ana. E Penina toda hora fazia pouco caso e zombava. Escarnecia e viu o marido de Ana tentando consolar, mas nada consolava aquela mulher, porque tem coisas que só o Senhor para nos consolar é assim. E a causa dela, para uns, pode dizer assim, mas que coisa, essa mulher, o sonho dela era ter filha, pois por mim eu nem fazia por onde. É bom você não ignorar o sonho de ninguém, porque cada um tem um sonho de alguma coisa. E isso deve ser respeitado, principalmente quando é uma coisa que está de acordo com a palavra do Senhor. E outra coisa, e a Ana, ela era cerrada pelo próprio Senhor. O Senhor cerrou a madre dela e acabou-se. Então, se fosse hoje, não tinha médico, não tinha esse especialista que abrisse a madre dessa mulher, não tinha esse. Mas acontece o seguinte, que ela resolveu deixar um pouco de lado as falácias de Penina, deixar um pouco de lado a angústia, a solidão, a tristeza, o descaso, e ela foi insistir, perseverar na presença do Senhor, chorando, orando, buscando, insistindo, perseverando em orar, que teve um momento que a dor dela foi tão grande que ela só gesticulava com a boca, e o sacerdote assim meio embotado da mente, sabe, meio sem entendimento, aí ele entende tudo certo, para não dizer que era errado, ele entende tudo certo, ele diz, mulher, aparta de ti esse vinho, o que é que tu quer aqui na casa do Senhor dessa maneira? Mas aí ela respondeu à altura da provação. Como é que ela respondeu? Ela disse, não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, tenho falado com o Senhor do meu desgosto até agora. Só quem nos conhece no interior completamente é o Senhor nosso Deus. Só Ele sabe o que cada um passa. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero dizer que estas mulheres que sonharam, elas aprenderam a lidar com os obstáculos que o Senhor permitiu que elas passassem. Ana, ela parou de ficar depressiva e foi para o templo, perseverou em orar. O sacerdote meio assim a tratou com desdém, mas ela não se irritou, ela foi educada e verdadeira. E com isso, quando ela voltou para casa, não foi mais triste.
E no tempo do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor fez a obra, e o Senhor se lembrou dela, e ela teve um filho, e ela dilatou a boca, exaltou o Senhor, glorificou o Senhor, cumpriu o voto, porque ela fez um voto ao Senhor, cumpriu, e o Senhor foi tão maravilhoso que deu mais 5 filhos a ela, para quem era estéril, para quem a madre era cerrada, mas esta mulher, ela vai e toca, move o coração do Senhor ao favor dela. A mulher Ciro Fenícia, como é que ela passou o obstáculo dela? Ah, minha filha, minha gente, ela foi ignorada pelos discípulos, Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 29. Eu creio que ela chegou ali onde estavam os discípulos e o Senhor Jesus Cristo. E certamente o Senhor Jesus Cristo não estava atendendo naquele momento, e ela falando com os discípulos, e certamente disseram assim: ô mulher, vai embora, tu estás aqui esse tempo todinho, o que é que tu quer? O mestre quer te atender, vai embora. E quantas vezes nós estamos tão necessitados de uma palavra, de uma ajuda, de um consolo, de uma direção espiritual, e não recebemos, e somos assim mal interpretados, e somos assim ignorados ou apontados. E o Senhor conhece a dor de cada um. Mas acontece que aquela mulher, ela ficou ali. Ela ficou igual a Mardoqueu, ela não saiu da porta. Ela ficou igual a Jó, que disse assim: trema eu perante uma grande multidão, mas é melhor eu ficar calada e não sair da porta do que eu fazer outra coisa. E ela ficou ali. E o Senhor vai provar ela com o quê? Com silêncio. Sabe, a mulher que ansiava, desejava ver a filhinha dela liberta, necessitava já para ontem, aflita, e o Senhor em silêncio com ela, bom, mas era o Senhor em silêncio com ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ali ela continua na presença do Senhor, e o Senhor solta uma parábola para ela que parecia que estava desdenhando dela, mas não é porque não podemos falar jamais que era isso, porque é o Criador. Ela estava falando direto com o Senhor, e o Senhor vai e fala uma parábola para ela, e ela responde na humildade e na pureza de coração e na altura daquela situação. E o Senhor olha para ela e diz: ó, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu pedes. E quando ela chegou em casa, o milagre estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. É saber lidar com os obstáculos que o Senhor permitiu na sua vida, na minha, na nossa. Mesmo desesperada, ela soube aguardar o silêncio do mestre. Mesmo desesperada, esta mulher com a filha endemoniada, ela não saiu da porta. Assim te diz o Senhor, a porta foi ele que abriu. Não saia de lá, ore e jejue, porque o vento contrário vai se aquietar e lá você vai ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Ela foi provada, mas foi humilde. E a Bíblia diz que humilde o Senhor exalta. Já pensou se fosse outra que chegasse lá e dissesse: como é que é o Senhor? Dizem que é o Deus vivo. Eu até criei, vim aqui, andei de uma cidade para outra a pé, enfrentei perigo de ser assaltada, de tudo, deixei minha filha lá, e o Senhor vai e diz uma coisa dessa para mim e ir embora. Ela teria perdido a bênção. E estaria mostrando que não estava preparada para receber. Porque às vezes nós mesmos podemos estragar uma coisa que o Senhor nos dá se nós não soubermos lidar. É assim. A outra, a mulher do fluxo de sangue, Mateus 9, versículo do 20 ao 22. Superou 12 anos de sofrimento, de insucesso, e ainda mais de falência financeira. Porque a Bíblia diz que ela deu tudo o que podia para ser curada e os médicos não puderam ajudá-la. 12 anos de sofrimento, insucesso e falência financeira. O que é que uma mulher dessa podia esperar da vida? Só o Senhor para ajudá-la. Mas acontece que quando a oportunidade sempre
dia para qualquer um, ela sempre aparece, porque o Senhor não é injusto. A oportunidade do Senhor Jesus Cristo passando por ali, e ela pensou, é agora, não precisa nem eu conversar com ele, nem chamar a atenção dele, basta eu tocar na orla das vestes dele, e com certeza o meu milagre vai acontecer, eu tenho certeza. Oh, que mulher da fé desbravadora, louvado seja o nome do Senhor. Ela transpôs a fraqueza do seu corpo, 12 anos na hemorragia, imagine vocês, para viver só o Senhor para sustentar. E a estigmatização, porque quem via uma mulher também naquelas condições era considerada impura, era para morar num lugar isoladamente, não era para ter contato com a sociedade, mas ela suplanta tudo isso, enfrenta e vai atrás daquilo que ela acredita. E ela toca na orla das vestes do Senhor e o Senhor diz assim, mas louvado seja o nome do Senhor, quem me tocou? Aí o discípulo disse, mas Senhor, todo mundo aqui está te tocando, a multidão é tão grande, é toda gente comprimindo o Senhor, e o Senhor está perguntando quem me tocou. E em outras palavras, é como se dissesse assim, mas Senhor, está tanta gente aqui orando, tanta gente aqui te pedindo, tanta gente aqui clamando ao Senhor, e o Senhor está perguntando quem é que está orando? É porque ela tinha tocado o Senhor de forma diferente. Ela alcançou a fé inabalável. Ela disse, nem preciso eu falar com ele, mas basta eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E foi mesmo. Ela alcançou a sua bênção. A mulher na porta do juiz, Lucas 18, do 1 ao 6, enfrentou um bom tempo de relutância daquele juiz. Ninguém sabe quantos anos, ou quantos dias, ou quantos meses. Mas ela nunca desistiu, como eu já disse, mesmo recebendo um não na cara muitas vezes, ou a porta fechada, ou o silêncio, ou quem sabe um grito dizendo, sai daqui, já disse que não quero saber, já disse que não vou julgar tua causa, já disse que eu não vou fazer, e ela ali insistindo, 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 e muito bem. Um tinha um casuísmo da forma errada, e a outra tinha um casuísmo na forma certa. Pois muito bem, os dois eram igual na luta, era assim os dois, porque nenhum desistia, um não queria ceder e a outra não desistia, pronto. Então uma hora tinha que acontecer alguma coisa. E o que aconteceu era o direito dela, e assim foi feito. E o Senhor diz a nós, farei justiça aos meus escolhidos que clamam a mim de dia e de noite. Depressa, ou seja, no de repente, o Senhor diz, farei justiça. Não é no nosso tempo, mas quando ele diz depressa, a palavra ali no grego significa num estalar de dedos, num de repente acontece. E uma coisa que nos fez chorar 10 anos ou 20, o Senhor resolve em meia hora, em 1 minuto, em 2, porque esse é o poder do Deus que servimos. Louvado seja o nome do Senhor. No percurso da vida, a trava, ela insiste em ficar e temos que persistir em lutar, como eu já falei para vocês. Outra coisa, essas mulheres, elas creram contra a realidade delas. Por exemplo, uma mulher que tinha a madre cerrada pelo próprio Deus. Se ela não cresce contra esta realidade, ela tinha morrido estéril. A outra que batia na porta do juiz, a realidade dela é que o juiz não queria saber dela e não queria julgar e acabou. E se ela não tivesse insistido, ela teria morrido sem a causa dela ter sido julgada. A outra tinha a filha endemoniada, esta era a realidade dela. Mas se ela tivesse entrado num conformismo e dissesse assim mesmo, eu vou dar para minha filha, levar para vários médicos e muitos paliativos, e quem sabe amarrar ela quando ela estiver mais assim agitada, tinha morrido e não tinha visto o milagre. E a outra, louvado seja o nome do Senhor, a que estava doente 12 anos, digamos que mais 2 ou mais 3 morria, porque já tinha suportado 12 anos, e essa era a realidade dela. E eu quero dizer que nenhuma delas usou o método da autonegação. O que é o método da autonegação? Fazer de conta que não está acontecendo.
É uma forma, vamos dizer, um subterfúgio, ou uma forma, vamos dizer assim, covarde de, vamos dizer, ludibriar a situação, dizer, não, isto aqui não está acontecendo, eu não quero saber disso, não, não é nada disso, não, não é assim, não, a pessoa tem que enfrentar a realidade. É assim. Agora, já pensou Abraão? Romanos capítulo 4, versículo 16, vou ler para vocês. Romanos capítulo 4, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Fala que Abraão era o pai na fé, ou seja, foi um exemplo de fé. Versículo 18, o qual em esperança, ele creu contra a esperança. Ou seja, a esperança dele aqui era sobrenatural. E ele creu contra a esperança que era humana, porque a sobrenatural sobrepuja 100 vezes, 1000 vezes mais a natural. Entendeu? E aqui diz, louvado seja o nome do Senhor. Ele não atentou, ou seja, não ficou focado, prestando atenção no próprio corpo que já estava amortecido, pois já era quase de 100 anos. Ele não ficou nem tão pouco observando que a sua mulher Sara já tinha passado do costume das mulheres, também já estava para lá da idade, porque a Bíblia diz, versículo 20, ele não duvidou da promessa do Senhor nosso Deus, por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória ao nome do Senhor nosso Deus, dando glória a Deus, e na mente dele estava certíssimo, vamos dizer assim, é como se tivesse carimbado, costurado no cérebro, vamos dizer assim, estava certíssimo de que aquele que tinha prometido, que é o Criador, era e é poderoso para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isto é crer contra a realidade. Ou seja, não aceitar uma realidade derrotista, saber que ela existe, mas não aceitar no sentido de não se conformar. Porque enquanto temos vida, nós colocamos na nossa mente que é um jeito possível, que o Senhor pode fazer um milagre, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode fazer o que Ele bem quiser. É assim. Então essas mulheres descobriram isto. Elas pararam de ficar bitoladas na realidade delas. Uma esperava a filha viver a vida inteira endemoniada, a outra esperava a morte porque já fazia 12 anos que estava doente, a outra esperava ser a vida inteira, vamos dizer, escarnecida por Penina e morrer no desgosto, e a outra esperava, quem sabe, morrer e a causa não ser julgada. Então elas creram contra esta realidade delas, porque creram no nome do Senhor e não usaram o método de autonegação. Não use o método de autonegação para enganar-se a si mesmo. Nós precisamos analisar nossas situações, corrigirmos os nossos erros, pôr em ordem a nossa casa, que é a nossa vida espiritual, e se for necessário cortar alguma coisa, desvincular-se, faça-o. E se for necessário reatar, reate. É assim que se vive a vida. E assumir os erros e as responsabilidades dos erros. Ah, eu errei nisso, então vou pagar o preço nisso, vou. Para consertar, eu não vou remediar, eu não vou ludibriar, eu não vou inventar, eu não vou fazer de conta que não existe, não. Eu vou enfrentar isso aqui e com a graça do Senhor, meu Deus, eu vou assim subsistir em nome do Senhor Jesus. E para finalizar, eu digo a vocês, alguém pode perguntar, quando me ouvir dizer, é necessário passar tanta coisa para vermos o nosso sonho realizado? E eu digo que é. E por quê? Porque toda vitória, toda bênção, tudo que é bom, antes antecede uma história de sofrimento e de superação para contar, para ser testemunho, para ser
como ensino para outros. Que o Senhor abençoe a todos. Amém e graças a Deus.